que a gente tenha um momento de oração. Vou pedir que a Ivada ore por nós. Pode ser, Ivada? Para a gente começar e em seguida já passo a palavra para o Barbosinha. Querido Deus, nosso Pai amoroso, obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos conduzido, tem tido toda a provisão para as nossas vidas. Rogo a tua presença, Senhor, neste estudo, em que vamos falar das coisas tuas e que nós possamos entender e praticar em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por essa escola dominical. Derrame suas bênçãos sobre o professor e todos os outros que estão empenhados, Senhor, em realizar esse trabalho. Muito obrigada, Senhor, porque é um privilégio ouvir das coisas tuas. Eu agradeço, peço as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor Jesus Cristo. O tema, eu acho que a Rosa ela quis me castigar. É provável que eu seja a última pessoa a tratar desse tema. O tema da revista trata sobre prosperidade. A revista também não é recente, já tem um certo tempo. E o texto da revista ele foi elaborado a partir de uma pastoral publicada pelo Colégio Episcopal há anos atrás. E como é que nascem as pastorais do Colégio Episcopal? Eu participei na elaboração de uma que é sobre o racismo. É um negócio complicado. A igreja começa a pedir, né? Porque o problema essa questão da teologia da prosperidade entra dentro da igreja. Os pastores abraçam, os membros mais ainda. Então, o pessoal viu qual é a posição da igreja a respeito desse tema. Então, nasce a pastoral e a lição foi elaborada a partir da pastoral dos bispos. Eu preparei a aula do jeito explicado. Nos primeiros séculos da igreja cristã, especialmente nos 3 primeiros séculos, surgiu uma infinidade de textos bíblicos. Nós não fazemos ideia de quantos textos, além de todos aqueles relatos orais, né, que os cristãos passavam de um para outro, surgiu na igreja uma infinidade de textos. Surgiu, por exemplo, muitos evangelhos. E eu gosto muito de um texto, um evangelho, que se chama Didaquê. Didaquê, o ensino do Senhor por meio dos apóstolos, baseado em Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. É um evangelho, são 16 capítulos curtos, maravilhoso. Eu gosto também, e o Didaquê, ele vai surgir antes do Evangelho de Lucas, entre os anos 60 e 70, e foi amado pela igreja. Eu gosto também do Pastor de Hermas, que é um outro livro muito importante. E para que a gente tenha uma ideia da importância desse livro, Pastor de Hermas, ele foi amado pela igreja. Uma parte da igreja cristã colocou o Pastor de Hermas junto de Atos dos Apóstolos e de Atos de Paulo, porque teve um texto, Atos de Paulo. O que eu estou falando é que o Pastor de Hermas foi incluído no cânon bíblico de um segmento da igreja. Tá? Surgiram
centenas de textos. Aqui eu quero reforçar, insistir, que todos eles tiveram e têm um ponto em comum. Sabe qual é? Cristo. Todos eles são centrados na vida, no ministério e na pregação de Cristo. A centralidade é cega, é absurda. Eles respiram Cristo. É claro que alguns falam coisas que... Claro que eu ia dar exemplo, mas vai me atrapalhar. Mas todos eles respiram Cristo. O Novo Testamento, e nós um dia tratamos sobre isso, o cânon do Novo Testamento, ele foi formado depois de Marcião, que era pastor da igreja, século II. Marcião criou o cânon dele. E por que ele cria o cânon dele? Porque ele acha que o Deus do Antigo Testamento é mau. Às vezes eu também acho. E manda matar, aquela coisa que a gente sabe. Ele fala assim, o Deus do Antigo Testamento é mau. Eu não gosto. O meu Deus é o Cristo. E quem é que mostra melhor o Cristo? É Lucas, o Evangelho de Lucas. Então, Marcião, pastor, pega o Evangelho de Lucas, pega as cartas de Paulo, fala assim, este é o meu cânon, a minha Bíblia, a minha fé está aqui. A igreja se assusta e decide pensar, elaborar critérios para organizar um cânon, claro, mais abrangente. Primeiro decide ficar com o Antigo Testamento, porque é a nossa raiz. E elabora o cânon bíblico. Qual é o cânon? Qual é o tema comum para o cânon do Novo Testamento? Qual é? O que está presente ali o tempo inteiro, sem sair? O Cristo. Não é não? Então, nós conhecemos os 3 evangelhos, aqui é bobagem repetir, todo mundo já é antigo de igreja. Depois dos evangelhos dos 3, Mateus, Marcos e Lucas, vem João, que aponta por uma diferença importante, elaborado por uma outra comunidade, e João já no começo fala que Cristo estava no princípio do mundo, no princípio da criação que Deus faz. Olha que maluquice, e é brilhante isso. Nós conhecemos Atos dos Apóstolos, fala da descida do Espírito Santo, fala da vida da comunidade cristã, que reparte tudo que tem no início. Não havia fome entre eles. Fala dos sofrimentos do apóstolo Paulo, da prisão dele. Tá? Diversas vezes o apóstolo Paulo se refere a si mesmo como o prisioneiro do Senhor, e ele escreveu 2 ou 3 cartas da prisão. Qual é o centro desses textos todos? O Cristo. Em Gálatas 6, Paulo diz assim, longe de mim esteja me gloriar, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém me incomode, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Todas as cartas, Romanos, todas aquelas que nós conhecemos de Paulo, todas as cartas pastorais, Tiago, João, Pedro, Judas, todos esses textos, Apocalipse, todos esses textos respiram Cristo de uma maneira plena e total. O texto de Hebreus, que eu não citei até agora, ele faz uma incursão mais ampla. Ele pega os principais elementos do judaísmo, a estrutura do judaísmo,
e coloca Cristo na frente. Ele faz isso. Quem era a figura importante do Antigo Testamento? Moisés. Cristo é muito superior. A estrutura cultica, né? O elemento fundamental do Antigo Testamento, o sacrifício, o sacerdócio, aquela coisa toda. Quem é Cristo? Ele é o sumo sacerdote que faz um sacrifício perfeito, eterno e único, para sempre. Então, o livro de Hebreus é lindo. Ele pega o Antigo Testamento, mas a sua respiração a centralidade é o Cristo. Até em Apocalipse, de maneira estranha, numa linguagem complicada, o Cristo está ali, muito forte, é centro. Eu pus na minha cola aqui, para me ajudar. Pode não parecer, mas eu estou falando sobre prosperidade. Parece? Não, né? Eu quero destacar um episódio bonito da vida de Jesus, para falar de prosperidade. Jairo, aquele homem importante, a filha estava muito doente, ele vai pedir para Jesus para curar a filha. Jesus demora. Estranho, né? Ele tem um tempo dele. Isso tem muito amor, mas às vezes a gente não compreende. Ele, né? Parece que ele está atrasado, como Maria, né? Lázaro morreu e ele fica 4 dias. Mas ele ressuscita a filha de Jairo. E foi um negócio impressionante. Todo mundo ficou muito impactado. Depois ele fala assim: não contem para ninguém. É o segredo messiânico. Não está na hora. Nada de espalhar para ninguém. Dê comida para ela, silêncio, não falem disso. Tá? Estou falando de prosperidade. Depois desse episódio fantástico, com muito sucesso, Jesus, eu estou citando Marcos, capítulo 5 e agora o 6. Depois desse sucesso estrondoso, que ele não publica nas redes sociais, ele proíbe que se publique, ele vai para a terra natal dele, Nazaré. Fica uns dias e no sábado ele vai na sinagoga e começa a pregar. Foi espantoso. Todo mundo, de onde é que vem tanta sabedoria? As pessoas estavam inebriadas, né, diante de um profeta brilhante. E esse era o clima, né, de sucesso total. Até que um gaiato, no meio da sinagoga, fala assim: eu estou reconhecendo esse sujeito aí. Ele é o carpinteiro. Ele é o filho de Maria, irmão de Judas, de Simão, de Tiago. Cita vários irmãos e fala assim: as irmãs dele vivem no nosso meio. E na hora, o clima muda. O texto de Marcos fala que todos se escandalizaram nele. E o texto é tão surpreendente que ele sai da sinagoga fracassado, e Marcos fala que ele não pôde, ele não consegue realizar ali nenhum milagre. E ele vai para as aldeias vizinhas, certamente essa população vai atrás, fracasso total. E é nesse contexto, não de sucesso, mas de fracasso, que ele chama os 12 e fala assim: olha, vocês vão sair de 2 a 2. E para completar o clima complicado, nesse mesmo tempo, João Batista foi assassinado. E é nesse contexto que ele vai enviar. E quando ele envia, ele fala assim: não levem comida, não levem alforje, não levem dinheiro, não levem nada.
vocês levem apenas um porrete, um bastão. Estou falando de prosperidade. Agora a gente entra na Bíblia, no texto da revista. Vocês leram. E a revista faz uma introdução explicando que a Igreja Metodista não enxerga a prosperidade dessa maneira, mas enxerga de uma maneira mais ampla. Cita 5 ou 6 tópicos falando, para nós a prosperidade bíblica é assim. E eu li com atenção o texto. E a lição da revista e também da pastoral vai citar um monte de textos bíblicos diversos. Ela cita Ezequiel, cita Salmos várias vezes, Josué, Neemias, Deuteronômio, Reis, Eclesiastes, Jó, Gênesis, Isaías, Ezequiel, de novo, Neemias, Isaías, Crônicas, Juízes. Então, o texto cita, a revista cita uma infinidade de textos. E todos estes textos têm algo em comum, que é o quê? Qual que é a característica básica de todos esses textos, hein? São todos do Antigo Testamento. Sacaram isso? Para falar de prosperidade, é necessário virar as costas para o Cristo, para o Novo Testamento. Não bate, não dá. Não é legítimo falar sobre qualquer modalidade de prosperidade. A revista fala prosperidade como saúde, como alegria. Não é prosperidade. Não é isso. Porque dá para falar isso e usar o Antigo Testamento, claro. Então, não é legítimo falar sobre qualquer modalidade de prosperidade olhando para o Cristo. Mas vocês podem me corrigir, né? Falando assim, olha, Barbosinha, a revista cita um texto do Novo Testamento. A lição abre com um texto do Novo Testamento, que é Hebreus. Oi? Que volta no Antigo Testamento. Isso! Eu não percebi essa coisa, Darlene. Mas o que Hebreus fala? Fala do Deus que é galardoador. Galardoador de oferecedor de coisas. É esse texto. A revista conclui, agora eu peguei lá no final da revista, ela conclui assim. Deus é sim, citando a revista, o Deus da prosperidade. Ele é o dono das bênçãos. É o Deus que, de fato, e aí cita Hebreus, de novo, que citou no início e no fim. É o Deus que, de fato, se torna galardoador dos que o buscam. A revista conclui. É a conclusão. Ela deveria ter sublinhado, tá? Isso. A revista conclui. Deus é, sim, o Deus da prosperidade. Traduzindo para uma linguagem que a turma por aí gosta. Deus é o dono do ouro e da prata. E está pronto para distribuir aos seus eleitos, aos especiais, aos que se sacrificarem, aos que souberem pedir, aos que tiverem fé.
aos que encontrarem o caminho certo, a senha certa. Deus tem a chave, mas ele é exigente e não dá para qualquer um. Ele dá para os seus. Volto a repetir, para falar sobre prosperidade, é necessário virar as costas para o Novo Testamento. Daí eu lembro de Marcião. Marcião, por que você não ganhou nessa corrida do cristianismo, na elaboração do cânon? Não dá certo mesmo. Não adianta. É Satanás que oferece riqueza, não é? Ele oferece para Cristo riqueza, poder e fama. E Jesus recusa. Eu te darei tudo isso se prostrado me adorares. É Satanás que oferece essa prosperidade. Parece que é Satanás que é dono do ouro e da prata. Eu tudo te darei, ele fala para Jesus. Então, eu estou dizendo para vocês agora que prosperidade é fake, é aberração. E por que é aberração? Posso estar sendo pesado. Porque o termo, o Colégio Episcopal publica uma pastoral que vira lição, que é distribuída para todos os pastores, e diz assim, prosperidade, sim, é coisa de Deus, é bíblico. Mas eu digo, não, porque o termo prosperidade já foi sacramentado. Pegam isso que Está travando, né, para nós. Sim, mas Sim, o fundamental um pouquinho mesmo. é verdade. Mas o fundamental, Barbosinha, ele acabou falando. Deu para pegar bem. Verdade. É interessante. Porque ele retoma a ideia da prosperidade desde o antigo, né? E Marcião lá atrás já havia rompido com o Antigo Testamento, né? Acho que nós perdemos, né, Luciana? Caiu mesmo. Vamos ver se eles vão perceber. Mas é engraçado, a gente tem a classe presente, né? Verdade. Pode ser que o da classe esteja conectado com a... Agora voltou. fizeram almoço, fizemos almoço. Domingo de manhã, escola dominical é aquela cantoria, aquela coisa linda. E à noite, como praxe, eu tinha preparado o sermão, né, para qualquer imprevisto, mas, pastor, o senhor prega. E eu não fiquei no púlpito porque, né, muita cantoria, muito barulho, né, e eu não cabia ali, eu sentei no primeiro banco, e o sermão começou. Eu amo sermão. E quando eu tenho a bênção de ouvir um sermão que eu gosto, obrigado, Senhor. Mas é difícil, né? Como é difícil, eu sou chato, sou arrogante. Meu filho também fala isso, pai, você é arrogante. Eu não sei por quê, é um pecado terrível, eu vou para o inferno. Mas eu estava ali no primeiro banco e o pastor pregando, entusiasmado. E, de repente, eu começo a chorar. Porque eu vi o que ele falou, o SD do distrito. Ele falou assim, se Jesus Cristo fosse entrar em Jerusalém hoje, ele não entraria num jumentinho pobre.
ele entraria num Rolls Royce vermelho conversível. Eu fico desesperado quando eu lembro de que a minha igreja também ouviu aquilo. Eu falei, não, Senhor, isso não pode, Senhor. Esse cara, eu pensei, eu não falei ainda porque seria, ele não conhece o Cristo. Eu mesmo que dizer que se Cristo tivesse comprado uma arma, ele teria se defendido dos soldados que vieram prendê-lo. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Então, quando é que esse fake, quando é que essa aberração, eu estou falando de prosperidade, quando é que nós viramos as costas para o Cristo? Quando é que começou isso? Como é que, usando uma expressão de Shakespeare na tragédia Júlio César, lembra quando Júlio César, depois da crise na democracia romana, Crasso, aquela história toda, e Júlio César torna-se o monarca, mas ele tem vocação ditatorial, né? Então, um grupo de senadores se reúne para fazer uma conspiração. E Brutus é um dos senadores que vai fazer, é um líder da conspiração, e ele diz assim, olha, é preciso que esse ovo ele seja quebrado na casca, para que o ditador não nasça. Então, Shakespeare cunhou a expressão o ovo da serpente. E essa expressão ela foi reutilizada por Ingmar Bergman naquele filme Ovo da Serpente, de 77. E no filme ele relata a gênese, como é que se deu a formação do fascismo, do nazismo, como é que a Alemanha cristã vai gerar aquela aberração, aquele monstro. E hoje nós perguntávamos como é que aquele povo inteligente, né, cristão, como é que a igreja cristã, 100% quase, tirando um grupinho muito pequeno, né? De Bonhoeffer, pouquinhas pessoas, a maioria dos bispos, dos pastores da igreja, 100% abraça o nazismo. E nós aqui no Brasil, hoje, nós temos bispos defendendo hoje o inominável. Nós temos igreja inteira fazendo arminha, até hoje, pastores. Como pode? Então, a grande questão que é, como é que esse ovo da serpente nasceu? Quando ele foi gerado? Então, eu me propus aqui. Você lembra da Ku Klux Klan americana? Sabe onde é que nasceu? Na igreja protestante com pastores. Sabe o que disse o fundador da Igreja Assembleia de Deus? Ele fez um documento exigindo que não corresse o risco de ser enterrado ao lado de um negro. É o ovo da serpente nascendo. E nós já cantamos na igreja, o nosso general é Cristo, não cantamos? A gente ajudou a chocar esse ovo. Quando é que o Cristo, o Cordeiro de Deus, foi general? Nunca. Então, como é que nasce essa ideia? Como é que esse ovo foi gerado? Quando? É claro, temos que pegar no Antigo Testamento. O fermento que ajudou a formar esse ovo foi a ideia do povo eleito, do povo escolhido. Né? Tem um texto de Hebreus que eu gosto, de Deuteronômio que eu gosto, fala assim, olha, eu vos escolhi, não porque é o mais forte, o mais bonito, o mais inteligente, eu vos escolhi porque eu vos amei. Então, a ideia de povo escolhido, ela foi transformada em mérito, em privilégio. Nós somos um povo especial. Né? Nós merecemos, nós
A ideia do mérito. Nós merecemos o Cristo, nós somos um povo escolhido por Deus. Então, essa ideia de privilégio, né? Você é filho do rei. Já viram isso? Você é filho... Eu tenho um cunhado que é da Assembleia de Deus, e quando ele vem cumprimentar a gente, ele diz assim: a paz do Senhor, eu sou filho do rei, não sou neto da rainha, da Lígia, né? Parecida. E antes a gente ria, porque vai ser uma brincadeira, e depois fica tomando a consciência de que aquilo era muito forte. E realmente, é uma salvação. Nós somos filhos do rei, somos netos. Somos privilegiados. Somos privilegiados. Vocês não são salvos, vocês não são batizados com o Espírito Santo. Então, são expressões que você falou de onde foi gerado esse ovo. Que cada época, cada tempo, ela vai gerando, né? Ela vai aquecendo esse ovo. Né? O ovo ele precisa ser chocado, né? Então, a cada época, cada tempo. E, assim, descobri pelo menos eu queria dar parabéns, porque você está tendo uma coragem hoje de dizer o que precisa ser dito. Eu não acabei ainda. Não, mas assim, já não é idade, não, já chega. Mas assim, é uma coragem diante do que a gente está vivendo, porque assim, o problema da prosperidade ele tem matado. Isso é muito forte. Você está falando assim, uma coisa que não é uma novidade, mas é algo que precisa de coragem para falar. Quem já ouviu? Eu sou crente, eu sou salvo. Um dia um amigo meu, eu estava na rodoviária aqui faz tempo, encontrei com ele, e aí, tudo bem? E a família? Ô, Carlos, minha mãe morreu. Eu falei assim, que pena. Então, o mais triste é porque ela foi para o inferno. Eu falei assim, não entendi. Sua mãe o quê? Ela morreu sem se converter, sem aceitar Cristo, foi para o inferno. O rapaz está colocando a tua mãe no inferno. Que poder, né? A gente fez isso? Tá. Jesus foi desafiado. Vamos pegar agora a base bíblica para essa questão toda. Jesus foi desafiado diversas vezes a estabelecer a pura comunidade messiânica. Quando ele vem, o desafio que ele enfrenta era esse. Tá? Por que os fariseus vão perseguir o tempo todo Jesus? Porque Jesus é um líder de muito respeito, de uma envergadura gigante. Os fariseus percebem. E eles colam em Jesus porque esperam que esse é o Messias. Porque ele faz coisas que o Messias vai fazer. E qual era a expectativa dos fariseus a respeito do Messias? Que fosse alguém puro, sem pecado, tá? E que viesse com uma voz poderosa para estabelecer, separar o joio do trigo, os pecadores dos puros. E quando eles começam vem Jesus a comer com pecadores, comer sem lavar as mãos, entrar na casa da mulher, isso não pode, ele entra. Né? E Jesus começa a fazer coisas que não pode. Ele cura no sábado. Os fariseus decepcionados, extremamente frustrados, combatem. Aí eles declaram a morte de Jesus. E eles falam assim: olha, essa multidão que segue esse sujeito aí é maldita porque não conhecem a lei e nós conhecemos. Ele não veio para o Messias, por fariseu, vem para quê? Para julgar, para separar quem é salvo e quem não é. O que Jesus faz? Não é meu papel. Então, os fariseus, isso era muito forte na cabeça dos fariseus. O outro grupo muito importante são os essênios, numerosos também, no tempo de Jesus. João Batista provavelmente era essênio.
Os essênios esperavam a mesma coisa. Isso é o estabelecimento do reino. Separação, olha. O que vai ser salvo, o resto vai ser eliminado. Morte é só para os puros. Os pecadores serão mortos, né? Essa linguagem toda. E João Batista, ele é incrível, ele é maravilhoso, lembra? Ele anda pelo deserto, vive no deserto. E quando ele vê Jesus, ele fala para os discípulos, eis o Cordeiro de Deus, chegou o Messias. Mas quando ele começa a perceber que Jesus não cumpre essa expectativa, o que ele faz? Ele estava na cadeia, em crise, ele fala assim, ele chama os discípulos e fala assim, ide, perguntai a Jesus se é ele que haveria de vir ou se nós devemos esperar um outro. Olha o drama desse cara legal, gente. Eu estou falando que no meio dessa loucura toda tem muita gente legal, amigo nosso, deformado por essa coisa, que sem querer ajuda a chocar esse ovo da serpente. E com o tempo, a gente acaba virando as costas para o Evangelho. Então, Jesus nunca atendeu nenhuma dessas expectativas. Os discípulos também tinham essa ideia. Era corrente, era comum. A coisa é forte, viu? O judaísmo é terrível, é forte. Então, todo Israel, de alguma maneira, tinha, né? O templo era uma estrutura que é uma narrativa fortíssima. Olha, assim acabou. Quem não pensa assim está fora. Né? Então, os discípulos também, lembra quando eles encontram um cara que não fazia parte do grupo e estava expulsando o demônio? Eles chegam para Jesus orgulhosos, mestre, encontramos alguém que expulsa demônios e tem teu nome, e nós o proibimos. O que Jesus responde? Que bobagem, quem não é contra nós é por nós. Jesus é inclusivo sempre. Que bobagem! Ele nem conhece o cara, ele fala, que bobagem, o cara tá fazendo bem. E aí, que bobagem! Né? O critério ser não a coisa em si, mas o argumento. Não tem sentido isso. Então, um dos grandes temas enfrentados por Jesus foi esse. Por que não separar? E ele vai abordar esse tema em algumas parábolas. A parábola da rede, lembra? Os pescadores pegam a rede, naquele tempo, lá naquele mar, Lago de Genezaré, dizem que havia 24 espécies de peixes. Né? Tinha muito peixe. Então, os caras pegavam, traziam a rede, e a primeira atitude era separar os peixes puros e os impuros. Ou seja, os comestíveis e os não comestíveis. Por exemplo, peixe que não tivesse escama de couro é impuro. Peixe que tem barbatana, fora. Peixes como camarão, fora, porque é impuro. Lembra? Então, na parábola, o que Jesus fala assim, viu? Quem é que vai separar? Não é para separar agora, não. Na parábola do joio e do trigo, lembra? Né? O agricultor semeia o trigo e Satanás vai à noite e semeia o joio. Né? E o pessoal fala assim, vamos, eles cresceram, vamos cortar. Ele fala assim, não, deixa para o final, não é tempo. Então, essa ideia de prosperidade é um negócio complicado, porque não dá para falar dela usando o Novo Testamento, tá? Mas aí surge a pergunta, que eu quero me aproximar à ideia de prosperidade. A ideia, não a palavra.
porque a palavra tem uma conotação, um sentido já determinado. Já não falou isso, as pessoas já sabem o que é. Por exemplo, em Jesus, há uma ética da recompensa. Tá? Diferente da filosofia grega, que defendia a ideia, né, da virtude pela própria virtude, ou seja, uma ética desinteressada, Jesus e o judaísmo, mas principalmente Jesus, ele fala sobre a ética da recompensa. Tá? Por exemplo, aos cansados e sofredores que o acompanhavam, o que Jesus promete? Alívio, refrigério, descanso. Lembra? Todos que aceitavam o convite de Jesus, eles tinham em mente algum tipo de recompensa, e nós também temos. E não é essa ideia de prosperidade. Né? Nós esperamos um tipo de recompensa. Por exemplo, aprender com Jesus. Alguma cura física legítima. Eu estou doente. Eu corro aos pés de Jesus porque é legítimo isso. É uma bênção necessária. Isso não é prosperidade, é vida. Eu vim para que tenham vida e abundância. Até mesmo a possibilidade de participar de dividendos das expectativas messiânicas. E lembra, a mãe de Tiago, a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, ela chega para Jesus, ela fala assim, mestre, olha, eu quero que no teu reino os meus 2 filhos sejam sentados, um à tua esquerda e um à tua direita. Jesus fala assim, isso não, mas eles vão participar do meu reino, mas não como privilégio. É mãe, né? Eles vão participar, mas sem privilégio. Por que privilégio? Por quê? Por que você ter que ser o último biscoitinho do pacote? Lembra quando Jesus, aquele rapaz é gente boa, hein? Ele chega para Jesus e fala assim, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus fala assim, o que diz a lei? E ele repete. Depois ele fala assim, corajoso, ele fala assim, desde a minha mocidade eu cumpro isso. Jesus fala assim para ele, falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você vem e segue-me. E Jesus fala, e depois fala assim, vem e segue-me e você terá um tesouro no céu. Ele promete um outro tesouro, né? Não aquele. Então é esse que nos interessa, né? E que não é tão atraente assim. Jesus manteve a ideia de prosperidade, vai além. Ele mostra que a origem, a raiz e a motivação central de toda ação, ela deve estar centrada na disposição de fazer a vontade do Pai. Isso é o centro para nós. O que ele fala? O que eu vim fazer? Eu vim cumprir a vontade do Pai. E esse é um segredo para nós, né? O que compete fazer? É cumprir a vontade do Pai. E, no fundo, a gente sabe qual é. Fazendo a vontade do Pai, nós nos tornamos semelhantes a Ele. Isso é bíblico. E alcançamos o reino. Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós queremos esse reino de Deus. Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. A busca do reino acompanhada pela busca do reino acompanhada pela justiça do reino, a busca da justiça do reino. Essas duas coisas parceiras. Buscar o reino só é possível quando se busca a justiça do reino. A recompensa da felicidade eterna existe, é legítima, mas precisa ser acompanhada de uma ética voltada, direcionada para os valores do reino. Então, para concluir,
prosperidade. Por exemplo, crítica. Como deveria ser um documento como esse? Não precisa existir. O que nós temos que falar sobre prosperidade? Nada. Aparece no Cristo. Cristo assina embaixo isso? Não. Cristo quer que você tenha um carro, ainda mais numa sociedade, a nossa sociedade com essa herança escravocrata horrorosa que nós temos. Esse Deus que dá um carro para um cara é um Deus pagão. É um Deus miserável, é o diabo, não é Deus. Você tem carro, eu tenho carro. Por quê? Porque eu trabalhei, eu consegui, né? A gente estudou, a gente é privilegiado diante de uma sociedade que não é. Então, nós temos obrigações, mas a gente conquistou coisas que a população não consegue, porque Deus deu. Não! Indiretamente, sim, porque tudo de Deus, mas esse Deus, se ele tivesse me dado a minha casa de graça, sem que eu falaria assim, não, eu não creio nesse Deus. Tem tanta gente sem casa. A nossa família tem a casinha da minha mãe, né? Nos últimos 5, 6 anos, ela morou comigo, porque ela caiu, a casa tinha escada, e a gente está alugando essa casa. E é pouquinho. Se eu fico com uma vergonha enorme de ir lá. É o inquilino, o seu Carlos. Durante a pandemia, estão desempregados, né? Ela liga, seu Carlos, estou com vergonha, eu não tenho dinheiro nem para o gás. Que Deus te abençoe, irmã. Como é que dá para falar de prosperidade quando o nosso irmão ali está na rua? Então, esse termo é obsceno, é ovo da serpente, que compromete toda a igreja, que nos entristece. E esse discurso assim atrai tanto, e as pessoas mesmo não saindo daquela situação, elas não abrem mão desse discurso, né? Não abrem mão desse discurso. E o Cristo, eu me converti a gente usa esse termo conversão, né? Desviar do caminho, né? Na Igreja Batista, por anos. E um dia, frequentei a Assembleia de Deus, eu fui contar para o pastor da Batista que eu tinha ido na Assembleia de Deus, ele me expulsou da igreja, né? Falou que eu não era para ir mais na igreja porque eu tinha ido na Assembleia de Deus. Tudo bem, aí eu saí e frequentei a Assembleia de Deus. Você não, os dias que você vê a leitura do Novo Testamento é no dia de ceia, aí, na época de Natal. Porque não é o discurso, como o Barbosinha falando aqui, é o discurso da prosperidade, né? A prosperidade está no Novo Testamento. E aí eu fiquei pensando, fazer essa anamnese, nossa, eu não ouvia discurso do Novo Testamento na Igreja Assembleia de Deus. E sempre é o discurso da prosperidade, do Deus que vence, do Deus vitorioso, que é o Deus da batalha, que é o Deus de guerra, né? É o Deus de guerra. O nosso general é Cristo, né? Eu até esqueci agora. Nosso general é Cristo. Eu esqueci agora, faz tantos anos e anos e anos que eu não canto, né? Que a gente profetizou também, a gente ajuda, de certa maneira, a chocar esse ovo, né? Esse discurso, porque nós não atentamos para as minúcias das palavras. A gente falava de letra de hino, quantas vezes a gente não cantou Alvo Mais Que a Neve? Acho que devia ser abolido da igreja. Como assim Alvo Mais Que a Neve? Né? Então, a gente tem que pensar, mas está na nossa estrutura. Aonde foi
a época, o contexto social em que essas letras foram produzidas. Pensando aqui, tá fazendo uma anamnese aqui. Deu para ouvir agora, né, pessoal? Tá. Mais alguém quer falar? Que eu coordene agora? Tá. Deixa eu emendar aí na coisa da música, só para lembrar o primeiro hino que nós cantamos hoje aqui na igreja, que é um hino bem complicado também, né? A letra, não é? Não há dor que seja sem divino fim, não é? E daí para frente. Isso, exatamente. E foi o outro hino. Hoje a gente cantou hoje 2 hinos bem complicados, que fazem parte da nossa vida, não é? A vida inteira a gente cresceu cantando isso, acreditando nisso e fazendo discípulos disso. É o que a gente ensinou, a gente aprendeu e ensinou na escola dominical para as crianças, para os juvenis e tudo isso. Quantas vezes a gente mesmo cantou e fez isso. E a gente ainda se emociona com essas coisas, não é? Nos momentos de dificuldade, eles envolvem a gente também, né? Porque a gente vive realmente a religiosidade foi feita desse jeito, né? Mas queria dizer assim, só quando a Darlene fala isso, de que a gente aprendeu isso na igreja, fez isso na igreja sempre, primeiro que assim, tudo isso está entremeado com as nossas memórias afetivas, né? Bom, e aí fica mais complicado ainda a gente desfazer esses hábitos. E a outra coisa que me preocupa muito é sempre aqueles princípios que a gente ensina que estão por trás das coisas simples que a gente ensina para as crianças, para os adolescentes e tal. Quando a gente não vai no fundo disso, né? Quando a gente não pega lá atrás, então a gente vai construindo uma compreensão de mundo que vai ficando ali, vai ficando, depois, mais na frente, a gente reforça. E aí a gente tem essas anomalias na igreja que é o sujeito que não consegue voltar, criticar, pensar, enfim. Bom, enfim. Vamos abrir para as reações aqui, pessoal, que hoje a gente ficou muito prejudicado, então a gente tem um tempinho mais, uns 10, 15 minutos ainda, que a gente pode conversar e ouvir uns aos outros. Quem quer falar, levanta a mão só para a gente poder organizar. Tá? Eu queria falar, lembrando uma coisa. A Ivonete quer falar, só um pouquinho. Então, fala aqui. Eu me lembrei aquela aula que a gente dava para as crianças, que tinha um coração vermelho, um coração branco. O meu coração é preto, né? Aí depois transforma em branco, né? É bem complicado, né? Bem complicado. Muito, a gente ensina essas coisas para as crianças. Da igreja são negros, não reconhecem muitas vezes. É uma coisa que Isso é mais grave ainda. Né? A Darlene está falando que os membros da igreja que são negros não reconhecem, né, essa sutileza, né? Quem fez? Eu acho que não fez com maldade até, né? Mas assim, a coisa é tão sutil, né? A coisa é tão sutil que vai envolvendo a gente, né? Fazendo a cabeça da gente. Claro, né? Paulo Freire já ajuda a gente a entender por que a gente não... Por que a gente muda de lado? Porque, na verdade, a gente introjeta esse opressor, né? Aquilo que nos oprime a vida inteira, que nos incomoda, vem para dentro da gente em forma de desejo, claro. Quando a gente consegue, a gente... Às vezes eu entendo entre os mais pobres, os mais assim, descuidados da vida, não sei que palavra melhor a gente pode usar, quando eles sonham com a prosperidade, né? Porque a prosperidade é um desejo que está incluso dentro deles, ter coisas, porque eles não têm absolutamente nada, né? Então, é um pouco isso. Vamos... Aí chega alguém oferecendo. Então, a Ivonete está dizendo assim, daí chega alguém oferecendo, vamos pegar, né? Então, eu acho que o discurso da prosperidade ele tem um cenário muito aberto, muito fácil, muito pródigo, vamos dizer assim, para usar a palavra perto de próspero, né? Muito pródigo, para receber a ideia da prosperidade. Eu queria reforçar, do lado aqui de quem fez o convite para a Barbosinha vir trabalhar esse tema, a gente brincou muito essa semana, né? Porque disse, que tema você me dá, né? Eu digo, não, mas é para você mesmo que eu quero dar esse tema. Mas, assim, do lado de cá, como a Ivone já fez, eu queria reforçar a coragem do Barbosinha de assumir isso, né? Claro, a coragem de assumir isso faz com que a gente se coloque em um determinado lugar. E nós sabemos o lugar delicado onde isso se insere, né? Onde isso se coloca.
Bom, eu queria, então, caminhar já para o nosso fechamento aqui, é isso? O Barbosinha quer falar alguma coisa para deixar aqui? Não, o Barbosinha já deu a contribuição dele, eu sei que ele fez isso um exercício muito bom, né? Fez um percurso muito amplo para a gente chegar nesse aspecto da prosperidade. Eu fiquei com a sensação, Barbosinha, que prosperidade é uma palavra que a gente devia tirar do vocabulário nosso cristão, assim, não cabe, parece, né? Na perspectiva de como se entende o conceito. Queria, então, agradecer, Barbosinha, essa presença hoje. Muito bem, então vamos terminar. Vou pedir que a Vilna faça uma oração para a gente terminar. E desejamos já de antemão uma boa semana para todo mundo, que todos estejam bem até o próximo domingo. Vamos lá, Vilna? Tem que abrir o microfone, né? Já abri. Ó Deus, muito obrigado pela oportunidade que tivemos de ouvir mais uma vez o Barbosinha. E ajuda-nos a arrumar todas essas experiências que ele passou para a gente e que a gente consiga, não é? Entender para poder amá-lo mais e mais em cada momento de nossas vidas. Ó Deus, esteja conosco, nos protegendo durante essa semana, dando-nos paz, alegria e muita vontade de continuar a servi-lo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Então, uma boa semana, Deus abençoe a todos, não é? Até domingo, vamos estar aí, certo?